Então, quando o móvel desloca-se no sentido referencial, dizemos que a velocidade é positiva. Então ele está se deslocando aqui, ó, no sentido da referência, dizemos que a velocidade é positiva. Significa que ele está indo do menor para o maior. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. E a parte positiva, 1, 2, 3. Tá? Então, dizemos que a velocidade é positiva. Quando o móvel desloca no sentido contrário, está voltando ao referencial, dizemos que a velocidade é negativa. Então, da esquerda para a direita positivo, da direita para a esquerda o sentido é negativo. Um exemplo bem claro que nós temos é esse aqui, ó. Velocidade maior do que zero, velocidade menor do que zero. Ele está indo no sentido positivo, da direita para a esquerda, a velocidade é maior do que zero, sentido positivo. Ele está voltando do maior para o menor, da direita para a esquerda, a velocidade é menor do que zero, o sentido é negativo. Bom, dentro do movimento retilíneo uniforme, nós temos a função horária da posição. O que significa a função horária da posição? Ela nos fornece a posição S, que é o espaço, em função do tempo. Ou seja, nós vamos acompanhar o móvel a todo momento na trajetória que ele vai fazer. Todo momento que ele vai fazer, nós estamos acompanhando minuto por minuto, segundo por segundo. Isso é chamado de função horária da posição. Aqui o autor coloca com X, mas lá no livro de vocês vão encontrar essa equação aqui com S, posição final, S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então aqui o autor aqui coloca um X, mas não tem nada a ver. A letra não vai alterar nada. Só que no livro de vocês aparece como S. S, posição final, que é igual S0, posição inicial, mais V, que é a velocidade, vezes T, que é o tempo. Isso aqui é chamado de função horária da posição. Da onde é que vem isso aqui? Vem lá da velocidade média. A velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. Onde o espaço é posição final menos posição inicial e o tempo é tempo final menos tempo inicial. Aqui, x é igual a x0 mais v vezes t. Repetindo, no livro de vocês vão encontrar S, posição final, é igual a S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é chamado de sorvete, tá? Sentado, sozinho, vendo TV. A gente sempre, para não esquecer, o macete que a gente usa é isso aqui, tá? No caso de vocês aí, S, sentado, S0, sozinho, vendo TV. Ou sorvete, tá? Essa é o macete que a gente usa. Onde X, no caso de vocês aí, S, é a posição do corpo no instante do tempo, e X0 é a posição inicial do corpo. Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. A velocidade do corpo, quer ver? Então, posição final menos posição inicial é o deslocamento do corpo. Se o corpo se movimenta em linha reta, e no mesmo sentido, o deslocamento é igual à distância percorrida, tá? Então, se ele se desloca no mesmo sentido, em linha reta, o que vai acontecer? O deslocamento é igual à distância percorrida. Então, lá quando a gente começou, a gente viu o que é deslocamento e o que é distância percorrida. Nesse caso aqui, o deslocamento e a distância percorrida ficam iguais. Se o corpo se movimentar em linha reta e no mesmo sentido. Um exemplo. Olha aqui, ó, velocidade média, 5 metros por segundo. A gente sabe que no Sistema Internacional de Unidade, no SI, né, nós temos a unidade de medida. Para mim encontrar a velocidade média, metros por segundo, quilômetro por hora, dependendo do objeto, da velocidade do objeto. Então, olha aqui, ele dá um exemplo aqui, ó. Um carro vai se movimentar nessa trajetória, tá? Da esquerda para a direita. Então, a velocidade que ele me dá aqui, 5 metros por segundo. O espaço inicial, 2 metros. A função horária deste movimento, substituindo, vai ser esse aqui, ó. Posição final, que é S, é igual. O 2, S0, posição inicial, mais, quem é 5, é V, é a velocidade vezes o tempo. Então, substituindo esses números aqui da velocidade e do espaço inicial, a função horária da posição vai ficar dessa forma aqui, ó. Nós vamos substituir quem? Essa letra, que é o espaço inicial, S0 por 2, que ele está me dizendo aqui, mais, que é da fórmula, 5 é a velocidade em metros por segundo, vezes o tempo. Como a velocidade é positiva, está aqui, ó, o sinal é positivo da velocidade. Como a velocidade é positiva, a posição do corpo vai sempre aumentando em relação ao origem do referencial. Então, como a velocidade é positiva, a posição do corpo ela vai sempre aumentando com referência ao referencial. Quem é referencial? Do momento que ela saiu aqui, ó. Analisamos a seguinte situação.
Dois corpos A e B estão em movimento com as respectivas funções horárias. Então, olha aqui, ó. SA é igual a 5 mais 2 vezes T. Ó. Corpo A, SA é igual a 5 mais 2 vezes T. E corpo B, SB, é igual a 10 menos 3 vezes T. Lembrando que isso aqui, ó, é a posição inicial, aqui é a velocidade. Posição inicial, aqui é a velocidade. Se a gente olhar para cá, comparando x é igual a x, 0 mais vt, ou posição final, que é s, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, nós podemos afirmar que o quê? Que o corpo A está na posição inicial, tá aqui, ó, posição inicial S0, de 5 metros. E ele possui uma velocidade de 2 metros por segundo. E executa o movimento onde a posição vai aumentar. Por que eu sei que a posição vai aumentar? Porque a velocidade aqui é positiva, ó. Então a tendência da posição dele é simplesmente aumentar com relação ao referencial. Trazendo para cá, para o corpo B, que está em movimento também, está na posição inicial 10 metros. Possui uma velocidade negativa, está aqui, ó. Por que eu sei que a velocidade é negativa? Porque eu tenho aqui, ó, o sinal de menos. E executa o movimento onde a posição diminui. Então, nesse caso aqui, como a velocidade é positiva, ele está indo, aumentando o referencial, está indo da esquerda para a direita. Aqui está voltando, tá? Esse movimento aqui é progressivo e esse movimento aqui é retrógrado. Por que eu sei? Pelo sinal. Sinal positivo, movimento progressivo. Sinal negativo, movimento retrógrado. Significa que o móvel está voltando, tá? São os dois sentidos que nós temos dentro da trajetória da função horária da posição. Bom, quando a gente traz para o movimento uniforme, fica bem mais fácil você trabalhar e analisar pelo gráfico, tá? Pelo gráfico fica mais fácil você analisar, porque esse gráfico vai ser chamado de posição vezes o tempo. Bom, no gráfico cartesiano nós sabemos que na vertical nós temos as ordenadas. Aqui na horizontal nós temos as abscissas, são os dois eixos que nós temos, né? Ordenadas e abscissas. Nesse caso aqui, por exemplo, partimos sempre do eixo zero. O eixo das abscissas nós vamos marcar o tempo, está aqui, ó. No eixo das ordenadas nós vamos marcar aqui a posição. Eixo das ordenadas, vertical, posição. Horizontal, abscissas, nós vamos marcar o tempo. E esse gráfico nós chamamos de posição, está aqui, ó, posição vezes o tempo. A velocidade negativa, posição decresce. Então, como é que eu vou saber, pelo gráfico analisando aqui, como é que você vai saber se a velocidade é positiva ou negativa? Está aqui, ó, está decrescendo, ó. Tá, ó. Nós saímos da posição, estamos indo de encontro ao tempo, estamos descendo. Então, a velocidade negativa, a posição decresce com relação ao referencial. O referencial está aqui e eu estou decrescendo, estou descendo. Então, só pelo gráfico, quando você olhar para a reta do decrescimento aqui, dá para perceber que essa velocidade é negativa. Olhando para lá, a velocidade vai ser positiva, a posição é crescente, ó, com relação ao referencial. O referencial é aqui, ó. Nós vamos sair daqui e vamos crescer, ó. Então a reta está indo nessa direção aqui, ó. Então só quando a gente olha para o gráfico e vê a posição da reta, você imediatamente já dá para perceber que esse gráfico do movimento uniforme, que é a posição vezes o tempo, você olhar que a reta decrescente significa que a velocidade é negativa. A reta é positiva quando a posição da reta é crescente com relação ao referencial. Ainda analisando aqui, velocidade vezes o tempo. Lá era espaço vezes o tempo. A velocidade vezes o tempo. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e sempre diferente de zero. Por que ela é constante? Porque não vai ser preciso mudar. São intervalos de tempo de espaços iguais em tempos iguais. Então ela é uma constante. O que é constante em matemática? É aquilo que não muda. Constante, está sempre no mesmo patamar. Então olha aqui, ó. Lá a gente analisou, no gráfico passado, a gente analisou o quê? Espaço e tempo. Agora aqui é velocidade e tempo. Observe bem. Olha aqui, a velocidade é positiva. Nesse sentido aqui, ó. Tá? A velocidade ainda, ó, encontra o tempo. A velocidade é negativa. Observa aqui, ó. Zero saiu daqui e foi para lá, ó. Então significa que está voltando, ó. Velocidade negativa. Velocidade positiva. A reta sai daqui, ó, do referencial. Aqui é diferente, ó. Ela vem para cá, tá? Então a área achurada aqui, por exemplo, dá a distância percorrida no diagrama velocidade vezes o tempo, tá? Que é essa mesma aqui, ó, trazendo para cá. Nós temos o tempo 1 e tempo 2, tá?
o tempo de onde ele saiu até o tempo onde ele chegou. Então, essa área aqui, ó, que está sombreada, ela dá a distância percorrida no diagrama, velocidade vezes o tempo. Então, quando vem dessa forma aqui, nós vamos ter que calcular isso aqui, esse gráfico do movimento, velocidade por tempo, com cálculo de área, tá? Vai depender de quem? Da área que aparecer aqui, de qual é o tipo de retângulo, quadrado, ou qualquer figura geométrica que vai aparecer aqui. Então, dessa forma aqui, para calcular a velocidade pelo tempo, nós vamos calcular pela área, ok?